vamos apresentar mais um programa Fintech TV Brasil. E hoje nós temos a satisfação de estar recebendo em nossos estúdios a jornalista especialista em coaching, Arismar Garcia. Arismar Garcia, é uma satisfação tê-la conosco no dia de hoje. E nós gostaríamos que você fizesse aí uma breve apresentação, explicasse para o nosso público o que é coaching. Bom, Wilson, é um prazer estar aqui. Eu agradeço muito pelo convite, quero saudar as pessoas que estão nos assistindo e dizer que eu vim falar aqui do meu trabalho, que é um trabalho baseado numa ideia bem simples e profunda ao mesmo tempo, que é: o melhor está dentro de você. Esse é o que constrói o meu trabalho, porque eu acredito que cada pessoa tem tudo que necessita para se desenvolver na vida e ser feliz. E é isso que eu faço, ajudo pessoas a descobrir o que elas têm de melhor e, através disso, buscar seu sucesso na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Por isso, eu escolhi o coaching. E antes de falar do coaching, é preciso entender primeiro o que é que significa essa palavra. E daí por diante você vai entender o que é esse método que ajuda pessoas a transformar a sua vida. Primeiro, se você for fazer a tradução do inglês para o português, a palavra coaching significa treinamento. O coach, portanto, treinador. É quase isso, mas vai ajudar a gente a entender o que é esse método, então, que ajuda pessoas a atingirem seus objetivos de forma clara, organizada e estratégica. Que isso é a melhor é o melhor para você chegar onde você quer. Ainda explicando o que é a terminologia coaching, né? Tem uma metáfora que foi usada na Idade Média, no Reino Unido, que significava carruagem. Então, quem conduz a carruagem é um cocheiro, que conduz alguém que está dentro dessa carruagem que precisa ir para algum lugar. Então, é um meio de transporte que transporta uma pessoa de um lugar para o outro. E quem é que decide qual é o lugar que vai chegar? É quem está dentro da carruagem. E é isso que o coaching faz com as pessoas. Ajuda você a sair da sua situação atual, do seu estado atual hoje, e ir para um estado desejado. E aí, para que você junte essas duas pontas, né, faça essa travessia, você se utiliza de técnicas. E técnicas que vão despertando o que é melhor em você para poder fazer essa caminhada de maneira segura, de maneira efetiva, de maneira eficaz e atingir os seus objetivos. O que levou você a se especializar nessa área? Bom, eu trabalho com jornalismo há 30 anos e especificamente na área de assessoria de imprensa por quase 30 anos também. O que eu percebi ao longo da minha vida profissional? Eu atuei sempre junto a políticos e a empresários, ajudando essas pessoas a se comunicarem de uma forma melhor, para construir uma imagem de credibilidade, uma imagem de sucesso. Só que eu não estava satisfeita. Sempre vinha uma grande questão e tinha um grande espaço dentro de mim que precisava ser preenchido. E o que era isso? A questão era a seguinte: você está fazendo diferença na vida das pessoas? Seu trabalho ajuda alguém? Essa era a minha grande questão. E aí eu fui procurando uma forma de ampliar, então, a minha atuação como profissional. E percebi que eu poderia ajudar outros profissionais a melhorarem suas vidas profissionais, suas vidas pessoais. Fiz uma pesquisa, cheguei no coaching e vi que isso poderia, essa técnica, esse método poderia me ajudar a responder a essa questão para mim. E foi isso que eu fiz, fui imbuída de um sentimento de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu percebo com o meu trabalho que às vezes um pouco de informação que você leve para as pessoas, ou uma informação que ela ainda não conhecia por meio da técnica do coaching, faz uma diferença incrível para essas pessoas. Elas já podem utilizar imediatamente a técnica do coaching. Isso que fez diferença para mim, levar para as pessoas técnicas, informações, conhecimentos que elas podem
aplicar imediatamente na vida e conseguir ter uma performance melhor, uma vida melhor, uma visão melhor do mundo, uma visão melhor de si, porque o coaching ajuda você a fazer isso, né? A olhar para você, ver o que é que você tem de melhor e colocar isso a serviço de si próprio. O coaching ajuda você a tirar o foco do problema e ir para a solução. E quando você faz esse movimento, as possibilidades da sua vida ampliam de uma forma magnífica. Então foi esse o motivo que me levou. Então, fala para nós aí como é que pode ajudar na transformação de ideias em ações de sucesso. Então, isso é bem interessante. Quando eu tenho uma ideia, ela não se realiza só porque eu tive essa ideia, né? A ideia precisa vir acompanhada do quê? Do fazer, da ação. E no processo de coaching, a gente aprende o quê? A criar foco. A ideia vira o foco. Para onde eu quero ir? Para onde eu devo direcionar as minhas forças, minha energia? Porque se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer lugar serve. Então, a primeira coisa que a gente aprende dentro do coaching é criar foco. Isso é muito importante. A partir disso, você aprende o quê? Que nada pode ficar só no mundo das ideias. Você tem que arregaçar as suas mangas e trabalhar. Uma ideia sem ação não vale para nada. Né? Tem muita gente com ideia e fala, nossa, mas eu não consigo fazer nada, eu tenho tantas ideias. Por quê? Porque não entra em ação. E dentro do coaching você aprende a entrar em ação, aprende a que passos que eu dou na minha vida. O que eu preciso fazer para hoje ser, por exemplo, um profissional competitivo no mercado? Eu li recentemente que 80% das pessoas procuram mudar de emprego em 2016. Se eu preciso mudar de emprego, que passos que eu tenho que dar? A ideia já está aqui, eu preciso mudar de emprego. Que passos que eu tenho que dar? Faço um curso técnico para melhorar o meu currículo? Faço um curso de idiomas? Procuro alguém que eu conheça no mercado, que possa me indicar para alguém? Enfim, que passos que eu dou para chegar até aí? São as minhas metas. Então, você aprende a traçar suas metas e correr atrás dela. E de acordo com os resultados que você vai obtendo na sua vida, você vai vendo que se você está no caminho certo. Porque os seus resultados na vida são... eles se originam nas suas atitudes, nos passos que você deu, nas suas ações. E através desses resultados, você também pode avaliar o seguinte, eu preciso mantê-los, e para mantê-los eu preciso buscar melhoria constante. Então, o coaching, ele trabalha exatamente isso nas pessoas. Ajuda você a criar foco, ajuda você a entrar em ação, ajuda você a medir seus resultados e ajuda você, principalmente, a ver que você não pode parar. A vida é dinâmica e você precisa buscar conhecimento a cada dia. Uma coisa interessante que eu queria colocar para os telespectadores, e isso faz toda a diferença na vida das pessoas, é você diferenciar o que é meta e o que é objetivo. Quando você diferencia isso, o seu próprio caminhar muda, sua própria busca de sucesso muda. Objetivo é o resultado que você quer alcançar na vida. Ele é estático, ele está aqui, ele é o resultado que você quer alcançar na vida. E a meta, ou as metas, são as etapas que você precisa cumprir para chegar nesse resultado. Se você trata meta e objetivo como a mesma coisa, você não sai do lugar. As metas é que te ajudam a aprender, é que te ajudam a caminhar e é que te ajudam a chegar onde você quer. Muito bem. Diz para nós como isso pode ser abordado nas lideranças. Então, primeiro que a liderança, ela é uma arte. Porque ela precisa de sensibilidade para lidar com o outro. E se você tem
uma visão de coaching aliada à liderança, a sua capacidade de liderança, ela se potencializa ao máximo. Por quê? Quem que é o líder? O líder é aquele que não coloca as pessoas atrás dele, mas coloca as pessoas ao lado dele. Motiva as suas equipes, faz com que suas equipes caminhem junto com ele. Ele motiva as pessoas, ele tem foco, ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe onde a sua equipe quer chegar, ele sabe valorizar a sua equipe, ele tem valores que os conduz, né, que os conduzem até determinado, que os conduzem na vida. Enfim, o líder é aquele que inspira pessoas, né, que anima as pessoas, né, a palavra animar vem da alma para essas pessoas. Se ele não tem um objetivo, um projeto de vida, um plano onde ele quer chegar, uma visão de futuro, como é que ele pode liderar essas equipes? Falando em líder, ele nasce líder ou se faz líder? Então, você pode desenvolver a capacidade de liderança. Todos nós temos, e eu volto a insistir nisso, que é a base do meu trabalho, todos nós temos um potencial de liderança dentro de nós mesmos. O líder, ele não é só um líder dentro de uma corporação ou dentro de um sindicato. Ele é líder dentro da casa dele, na escola, entre os amigos, você exerce a sua capacidade de liderança. E quando você toma conhecimento disso, porque qual que é, às vezes, o grande, não o problema, mas a grande dificuldade é você não reconhecer isso como capacidade de liderança. Então, a partir do momento que você descobre isso, você pode desenvolver essa liderança. Eu, por exemplo, também, eu não tinha ideia de que eu tinha uma capacidade de liderança grande. E isso as pessoas me falavam, mas eu não sentia. E quando eu tive que liderar equipes, que eu entrei em contato com essa capacidade minha e vi que eu poderia, nossa, mudar tantas coisas em mim para ajudar essas pessoas, porque quem que é o líder? É aquele que, se está inspirando as pessoas, ele precisa dar bons exemplos, ele precisa procurar o seu melhor para poder oferecer para essas pessoas, porque é ele que está conduzindo o trabalho delas, conduzindo de alguma maneira a vida delas dentro do local de trabalho, ou na família, ou entre amigos. Não tem sempre um amigo que a gente quer ouvir? Às vezes fala, eu quero ouvir. Você é um líder. Você sabe exatamente o que significa isso, a importância disso na sua vida, né? O quanto você precisa se preparar, ter paciência, ter a capacidade de ouvir as pessoas, tratá-las com consideração. Né? Um líder precisa desenvolver. Como é que você vê? Eu acho bastante interessante, né? Eu tenho um filho hoje que ele está com 18 anos, ele está no 2º ano de engenharia, e o primeiro e-mail dele, que ele criou, certo? Ele tinha, quando ele aprendeu a escrever, o e-mail dele é assim, Gabriel, o líder. Olha que interessante. Tal. Já é uma consciência do potencial que tem, isso é muito bom. E até a gente percebe, né? Porque todas as reuniões, minha casa fica sempre cheio de colegas de escola, vão estudar, tal, e sempre até prefiro, porque ele fica em casa do que está saindo, né? Mas eu achei interessante isso aí, a gente observa que ele realmente lidera, e ele colocou isso, ele tinha 7, 8 anos, o e-mail dele, Gabriel, o líder. Isso é muito interessante, você percebe, por exemplo, que desde a infância é tão importante você incentivar as crianças a descobrirem seus próprios potenciais, e mais do que isso, os seus valores. Porque um líder tem que ter bons valores. E o seu filho, por exemplo, deve estar exatamente, talvez até inconsciente ou conscientemente, descobrindo seus valores, aquilo que os valores são o quê? O que nos movem na vida, né? Aquilo que faz a vida da gente ter sentido,
e, através dessa descoberta de valores, desenvolvendo sua capacidade de liderança, ajudando pessoas, às vezes, até sem saber. Sem saber, né? Bom, fale um pouco mais para nós das oficinas de coaching. Então, quando eu descobri o coaching, que a gente pode fazer individualmente, são sessões que você desenvolve junto com as pessoas, eu descobri também que eu gostaria de transformar isso tudo num trabalho coletivo. Eu gosto de transmitir informação de forma coletiva. Muitas pessoas não tinham condição de pagar um processo de coaching, ou nem tempo e tudo mais, e aí eu construí oficinas de coaching onde as pessoas vivenciam, têm a experiência de passar pelas técnicas do coaching. E durante essas 4 horas que elas ficam nas minhas oficinas, elas vão pensando num projeto pessoal e quando termina a oficina, ela já está com o seu projeto pessoal prontinho para ser colocado em ação. Então, a gente trabalha sempre um objetivo, eu peço para elas pensarem num objetivo, seja profissional, seja pessoal, e vou mostrando passo a passo, por meio da técnica do coach, como é que ela pode chegar a um resultado satisfatório de sucesso. Muito bem. Você falou que trabalhou no início da sua carreira, trabalhou em campanhas eleitorais, orientando candidatos, isso, aquilo. E como é que foi isso? Qual foi o resultado? Quantos você conseguiu eleger? Olha, foi uma das melhores experiências da minha vida, porque toda a minha formação profissional, minha vivência profissional foi na área política. Eu fiz todas as campanhas eleitorais de 1996 até 2014. Então, tem um bom caminho pela frente. Conheci muitas pessoas interessantes, pude ver que na política tem muita gente boa, muita gente interessante. Eu vou destoar um pouco das vozes hoje coletivas que dizem que na política não tem gente boa, eu vou dizer que tem. Eu vivi os bastidores da política, tem muita gente boa, sim, tem muita gente interessante, sim. Trabalhei durante 17 anos na Câmara Municipal de São Paulo, então um dos políticos que eu orientei ou assessorei foi o vereador Eliseu Gabriel, que é o presidente do PSB da cidade de São Paulo. E que muito me orgulha, inclusive, de tê-lo como assessorado, de ter participado da vida política dele, de ter acompanhado toda a trajetória desses últimos 7 anos. Né? O vereador Eliseu Gabriel é um homem que tem uma história dentro da política interessante, combateu a ditadura, é um professor, é uma pessoa que tem um trabalho voltado para a área de educação. Obviamente, é bem ampla a sua visão do mundo, do Brasil, da economia, da política, mas a educação é o pilar fundamental do trabalho do vereador Eliseu Gabriel. Então, é uma pessoa que eu admiro e tenho orgulho de ter trabalhado com ele. Ok. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos a seguir a entrevista com a jornalista Arismar Garcia. Olá, voltamos a apresentar o programa Fentech TV Brasil. Continuamos a entrevista com a jornalista Arismar Garcia. Arismar, fale um pouquinho para nós sobre o coaching, no que ele pode contribuir à relação sindicatos-empresas. É muito interessante isso, né? Primeiro, eu quero trazer alguns números do coaching aqui. No mundo, o coaching movimenta números incríveis. Você vê nos Estados Unidos, 60% das empresas contratam coaching. No Reino Unido, 88%. Na Austrália, 70%. Então, isso já faz parte da cultura das empresas. Elas entendem que os funcionários precisam disso, que seus executivos precisam disso.
E o coaching ajuda no que nessas relações? A melhorar toda a forma de comunicação que eu preciso estabelecer entre interna e externa. Além disso, você pode dar essa resposta em 2 tempos. Primeiro, do sindicato, das entidades, das empresas, se olharem e dizerem o que eu quero nesse ano, o que eu quero em tantos meses, qual que é o meu projeto para 10 anos, qual que é o meu projeto para 5 anos, qual que é o legado que o sindicato quer deixar. Obviamente, quando um sindicato é formado, ele já tem o seu direcionamento, já tem a sua missão, visão e valores. Então, trabalhar isso. E, individualmente, trabalhar suas lideranças e dirigentes sindicais para que eles se comuniquem melhor com os seus interlocutores, nas suas mesas de negociação, nos seus diálogos com os sindicalizados e tudo mais. Além disso, também, os sindicatos podem treinar seus funcionários ou oferecer para os seus funcionários, por meio de algum trabalho especial, o desenvolvimento da visão de coaching dentro do sindicato. Você vê que abarca uma série de áreas e uma série de possibilidades para que você se desenvolva, porque a ideia é crescer, a ideia é sempre estar se aprimorando. E mais do que isso, é fazer a coisa que deve ser feita. Porque às vezes a gente gasta energia com tantas coisas que não precisam ser feitas. Então, pelo menos, desenvolver uma visão estratégica. Nos casos dos líderes, eu tenho um trabalho de treinamento comunicacional com base no coaching e técnicas de PNL, que ajudam, por exemplo, os líderes sindicais a fazer a leitura gestual do seu interlocutor. Isso é muito importante, né? Então, basicamente, é isso que você pode utilizar para ajudar em todo o desenvolvimento do trabalho dos sindicatos, dentro, fora, e atingir mais sucesso. Que áreas mais podem atingir? Quais são as demais áreas, não só sindicato, mas que o teu trabalho atinge? Olha, o coaching é amplo. Todos os tipos de profissionais, pessoas de vários níveis de classes sociais você atinge. Nós temos 3 tipos de coaching, que é o coaching empresarial, o coaching de vida e o executive coaching. Coaching de carreira, coaching empresarial e o executive coaching. Então, o coaching executivo para desenvolver competências, né, executivos, o coaching de carreira para colocar pessoas no mercado de trabalho, reinserir essas pessoas no mercado de trabalho, ou mesmo para mudança profissional, enfim, você orienta e ajuda. E o coaching de vida, que trabalha diversas áreas da vida, família, saúde, relacionamentos, mas ele é a base de todo o trabalho de coaching, é um coaching de vida, né? O trabalho passa pela vida, saúde, Sim. é isso. Então, é amplo o número de pessoas profissionais que você pode ajudar. Para cada um desses que você citou, é um método de trabalho, como se diz, um discurso igual, uma orientação igual, que você fala em um, fala no outro, como é que funciona isso? Assim, o método é um e as ferramentas são diversas. Dependendo do objetivo de cada pessoa, a gente trabalha com vários tipos de ferramentas. Então, depende muito do objetivo das pessoas. E uma coisa interessante no coaching é que o profissional, o coach, ele nunca diz para o seu cliente, que é o coach, o que ele deve fazer. Ele estimula o coach a descobrir o que ele tem que fazer. Que passos que ele deve dar para atingir seus objetivos. É isso, por exemplo, que eu faço nas oficinas de coaching, quando eu levo para as empresas, ou que eu levo para as instituições, escolas, eu tenho feito isso em vários lugares, tenho levado esse trabalho para muitos lugares, e sindicatos, empresas, enfim, escolas, para que as pessoas entendam que são elas que descobrem o caminho que elas precisam seguir, os passos que elas precisam dar.
Certo. Bom, como estamos aproximando do final do nosso programa, a pessoa que queira fazer contato com você, possivelmente um contrato, uma palestra, tal, como é que deve agir? Bom, eu tenho o meu site, que é arismargarcia.com. Meu e-mail é arismargarcia@arismargarcia.com. E meu telefone, que é de São Paulo, mas eu atendo o Brasil todo, que é 11 98540 2548. Então, as pessoas podem me ligar, eu tenho uma disposição e um carinho incrível para explicar para elas o que é isso. Tem muita curiosidade em relação a isso, então eu faço questão de explicar, de conversar. Tudo bem, Arismar, nós agradecemos a tua participação no nosso programa e vamos estar à disposição quando queira participar, que nós estamos sempre à sua disposição. E informamos aí os nossos telespectadores que aqueles que enviarem um e-mail dizendo que assistiu o nosso programa, fentec@fentec.org.br, receberá um brinde. Estamos aguardando a sua participação. Muito obrigado e até a próxima.